Bom, gente, boa noite, sejam muito bem-vindos. Agradeço a todos vocês que estão aqui para a gente poder bater esse papo hoje muito interessante. É uma conversa que vai nos agregar muito aí, ajudar a gente nesse processo de despertar espiritual, despertar da consciência. Nós que estamos buscando essa evolução, que estamos buscando esse aprendizado, todo esse conhecimento para que a gente possa ter uma vida de qualidade. E o nosso assunto de hoje é justamente como fugir das armadilhas da Matrix. E a gente precisa, de fato, ter esse conhecimento, aprender sobre isso, para que a gente possa não ser aí engolido, né, enganado, enfim, usado aí como meros fantoches. A gente está vendo tudo que está acontecendo, infelizmente, com essas queimadas, com tanta coisa acontecendo tudo ao mesmo tempo, isso no mundo inteiro, tantas guerras, enfim. E há bastante tempo que eu venho refletindo sobre tudo, né, essas estratégias que o GO, a Matrix, usam para nos enganar, para fazer com que a gente não desperte, não realmente consiga, né, a nossa tão sonhada ascensão espiritual e também a nossa transmutação, que eu falo bastante sobre isso nos vídeos. E nesse processo, né, de busca, de conhecimento, desde o meu despertar espiritual, eu venho assistindo várias outras pessoas, vários canais, buscando muito conhecimento, e quando eu encontro alguém e um conhecimento, e um assunto, e um canal, enfim, uma pessoa que realmente fale aquilo que tem a ver com o que eu acredito, porque, como eu disse, a gente vai buscando nesse processo de despertar espiritual várias pessoas, vários estudos, vários vídeos e tudo mais, e tem algumas pessoas que a gente vai se conectar muito melhor, que tem a ver justamente, como eu falei, com esses pensamentos, que pensa da mesma forma que a gente, que traz, né, até um despertar, e vai trazendo para a gente coisas que a gente nem sabia que tinha, né, dentro desse processo de despertar espiritual. E eu já venho maratonando vários vídeos aqui do nosso convidado há bastante tempo, não é de hoje, pelo menos assim, desde o início do ano que eu venho maratonando todos esses vídeos, assistindo mesmo assim, com afinco, com dedicação, que quando eu me conecto com uma pessoa que eu vejo aqui que tem pensamentos parecidos com meus, eu falo assim, eu quero me aprofundar mais, eu quero tirar o máximo de conhecimento dessa pessoa, eu quero me aprofundar, eu quero entender, né, descobrir o que essa pessoa, mais conhecimento que essa pessoa tem, que já passou por tantas outras experiências, tem uma caminhada aí longa, né, desse conhecimento espiritual, então eu quero absorver tudo isso, eu quero também poder aprender muito mais. E então, nessa jornada aí de busca, eu encontrei o Rafael Hungria, que é um pesquisador de Dáquila, né? Para quem não conhece sobre Dáquila, vocês podem ver, depois assistir os vídeos do Rafael, né? Que fala bastante sobre isso, as pesquisas, sobre as atividades de campo. O Rafael vai falar sobre isso também, né? O Recanto de Avalon e Zigurates também, todas essas, enfim. E, recentemente, eu também entrei no grupo de estudos, um grupo de mentoria, um grupo fechado lá no Telegram do Rafael também, que tem vários conhecimentos, assim, um estudo mesmo, lives, enfim. E, como eu falei, eu sou aquela estudante bem dedicada, né, bem aplicada, então eu estou, assim, assistindo os vídeos anteriores, antes de que já estavam gravados, eu estou assistindo, ouvindo os áudios, enfim, estudando, aprendendo bastante. Estou me organizando para ir para a Dáquila também, né? E estou muito feliz por isso, muito ansiosa. E eu quero agradecer também a Júlia, né? Que é a esposa do Rafael, que está aqui na live também, que foi que me atendeu carinhosamente. Assim, muito obrigada, Júlia, pelo carinho, pela simpatia, gentileza, receptividade, assim, de imediato, né? Essa abertura e pela simpatia mesmo, pela educação, enfim, pelo carinho, que a Júlia foi a ponte, né? Para que eu chegasse até o Rafael e pudesse estar aqui hoje com ele para compartilhar esses conhecimentos, que o Rafael tem muito conteúdo para compartilhar com a gente. Eu digo que é uma biblioteca infinita, como eu digo, né? Então, assim, vocês que não conhecem o canal dele, assistam os vídeos, assim, porque tem muito conhecimento para ser passado para a gente, e é uma coisa inesgotável. Quanto mais você recebe esse conhecimento, mais você quer ter, assim, você não se cansa, é algo que você sempre quer mais, né? Isso é uma coisa que eu acho muito legal. Então, muito obrigada a Júlia mesmo, né? E, claro, ao Rafael, que aceitou prontamente também de compartilhar. Para mim uma honra, uma gratidão, né? Eu fico muito feliz por essa oportunidade de poder compartilhar com vocês, e é isso. Então, eu quero chamar aqui o Rafael, né, para
compartilhar esse conhecimento, falar de Dáquila, falar desses projetos, do BDM também, do BDM Digital, tudo que a gente vai conversar sobre essa Matrix, mas então aproveitem aí, façam perguntas, né? Digamos assim, extraiam o máximo do Rafael, que, como eu disse, ele tem assim conhecimento infinito para compartilhar com a gente. Boa noite, Rafael, seja muito bem-vindo. Boa noite, Débora. Boa noite a todos que estão participando dessa live hoje. É um prazer estar aqui para a gente bater um papo sobre esses assuntos que você abordou. Se eu puder colaborar com a trajetória, a evolução de todos que vão estar acessando esse conteúdo, já estamos satisfeitos. Então, fica aqui meu agradecimento às suas palavras, né, e todos os que estão acompanhando e fazendo parte desse grande movimento. Obrigado. Então, Rafael, me conta aí dessa sua, né, da trajetória, como que você chegou, porque você tem uma caminhada aí, né, eu acredito que você falou, acredito que são mais de 15 anos ou por aí, que você já tem essa trajetória com Dáquila, com as pesquisas, o seu despertar espiritual, todo esse conhecimento que você compartilha, as pessoas que te seguem, que fazem parte do seu canal, né, que estão nos grupos, né, de estudo, são associados de Dáquila, enfim, então, conta um pouquinho para a gente dessa sua trajetória até você chegar aqui, para poder, né, ensinar tudo isso e compartilhar com a gente. Bom, desde a minha infância eu me questiono, desde que eu me entendo, assim, lá pelos 10, 11, lá pelos 13 anos eu comecei a procurar discos voadores, naves no céu, questionando sobre Deus, sobre a ciência, sobre as religiões, as histórias, né, que as pessoas contavam para mim da Bíblia, entre outras coisas. Então eu era muito inquieto. E naquele momento eu não tinha muito entendimento das coisas, apesar de frequentar algumas religiões, eu não ficava satisfeito. Então eu sempre busquei olhar para o céu. E nessas tentativas, né, de interagir com alguma coisa no céu, porque diziam que Jesus Cristo foi para o céu e tinha um tal de Papai do Céu no céu, né? Falei, mas como assim, Papai do Céu, Jesus Cristo foi para o céu? Que céu é esse? E eu ficava olhando para o céu. E nada é por acaso, né? E no céu estavam as respostas. E eu era fascinado pelos planetas, os astros, queria entender, mas quem criou isso tudo, né? E imaginava a gente dentro de uma bola, que esse mundo, esse planeta, né? Que hoje eu sei mais, que hoje eu tenho certeza que não é mais dessa forma que apresentaram para nós. Mas quando eu me questionava, eu não admitia ter bilhões de pessoas numa bola flutuando no espaço, sendo que existiram diversas outras manifestações nesse universo, e eu queria entender onde nós estávamos, né? Por que a gente está aqui? Eu era diferente, eu não conseguia. Eu perguntava para meus pais, eles ficavam olhando para mim assim com a cara de estranheza, né? Mas o que esse garoto está perguntando? E quando eu entrei em contato a primeira vez com a morte, quando eu vi alguns animais morrendo, ou alguns membros da minha família desencarnando, eu não aceitava. Eu falava, mas o que é isso? Por que acontece isso? Para onde eles vão? Acabou. Então, esses questionamentos, isso na infância e na adolescência, sempre me conduziram a buscar um conhecimento. Só que na época, não tinha internet, não tinha nada, né? A tecnologia era outra. O máximo que a gente ia conseguir, numa igreja, pesquisar um livro ou outro, né? Ou alguém te passar um conhecimento aleatoriamente. E demorou um pouco para eu começar a organizar meu pensamento. E de tanto olhar para o céu, eu comecei a ver umas coisas esquisitas, umas luzes, uns fenômenos diferentes. Só que eu não tinha consciência na época do que era aquilo. Depois de alguns anos, eu fui ter o entendimento. Quando eu comecei a questionar e buscar, tive uma experiência no Rio de Janeiro com uma pessoa estranha que apareceu para mim na praia à noite. E ele começou a me questionar por que eu estava olhando para o céu. E aquela pessoa estranha simplesmente disse que um dia eu iria encontrar o portal e as respostas viriam. Ela usou essa palavra. Você vai encontrar o portal. E eu tinha 13, 14 anos, eu não tinha consciência de nada naquela época, né? Mas eu continuava olhando para o céu. E eu estava justamente no calçadão da praia olhando para o céu e essa pessoa falou isso. E depois ele disse, olha, procura um livro de um autor chamado Trigueirinho.
e veja sobre esse assunto aqui, mundos intraterrenos, extraterrestres. Procura nas livrarias que você for. Aí o cara foi embora, me deixou lá, e eu, inquieto com aquela situação, né? No dia seguinte, fui até uma livraria e encontrei um livro chamado Erx, do Trigueirinho. Aí tinha várias luzes falando de intraterrenos, de seres extraterrestres. Aquilo eu fiquei chocado, né? Falei, que é isso? Eu comprei aquele livro, comecei a ler, não entendi nada do que estava escrito naquele livro. E logo depois eu tive algumas influências de pessoas que tinham um viés espiritual. Um tio meu, que era espírita, começou a me passar alguns livros de Allan Kardec, de Chico Xavier, André Luiz, e eu comecei a dar uma olhada nessas coisas, mas eu tinha um pouco de receio, né? Porque eu não conseguia me adaptar a uma única linha de pensamento. E eu estava fascinado pela ufologia, por essas coisas, mas não conseguia entender. Era muita informação solta. E justamente naquele período, eu lembro que logo, uns 2 ou 3 anos depois, veio o advento da internet de escada. Acho que era 1996, por aí, 97, por aí. E eu comecei a procurar na internet, né, vídeos e sites de ufologia. Aí encontrei várias coisas. Comecei a assinar aquela revista UFO, né, que hoje eu sei que é uma balela aquilo lá, mas na época eu achava interessante, né? E justamente naquele período que eu estava começando a questionar essas coisas e perguntar sobre a existência, né, para as pessoas, e as respostas não vinham, foi quando eu me deparei com um programa no SBT do Ratinho, com uma pessoa que foi lá, um paranormal, realizar alguns fenômenos de entortar talheres, e o nome dele era Urandir Fernandes de Oliveira. Eu lembro muito bem desse dia. O Urandir era novinho ainda, e ele estava se apresentando lá, fazendo alguns fenômenos paranormais, e as pessoas que assistiram o programa conseguiam entortar talheres em casa, com o comando mental. Então aquilo chamou muita atenção, e depois ele começou a falar de extraterrestres, no meio do programa, que ele tinha contato, que tinha um grupo que ele fazia parte, lá no Mato Grosso do Sul, chamado Projeto Portal. Só que na hora ali eu não conectei os pontos, né? Sobre aquele cara que tinha falado para mim, olha, você vai encontrar o portal. E quando o Urandir falou sobre o Projeto Portal em 1997, 96, eu me lembro muito bem desse dia. E passou. Eu ainda era muito novo, eu estava ali com 17, talvez 18 anos, não tinha ainda noção das coisas e eu já estava num processo de questionamento, tinha acabado de me formar na escola, né? E comecei a ficar preocupado com o meu futuro profissional, o que eu vou fazer de faculdade, as pessoas estão me cobrando, família, o que vai ser de mim, né? Essa pressão social que a gente tem. E foi justamente naquela época que eu estava indo para academia, fazer artes marciais, judô e jiu-jitsu na época, eu conheci um cara dentro da academia, um cara diferente, né? Que tinha toda uma postura disciplinada, todo zen, todo espiritualizado. E ele me chamou para lutar com ele. Falei, esse cara quer lutar comigo, né? Eu cara nem conheço esse cara. Só que a postura dele era assim, de muito respeito. Ele disse: eu não vou lutar com você. Eu vou fazer yoga. Eu vou fazer um movimento de troca de energia para nossa evolução. Só que eu estava na academia, ele querendo dar porrada nas pessoas, né? Eu queria lutar, eu queria inflar o meu ego ali, que eu estava num vazio existencial gigantesco. Quando eu lutei com esse cara, ele ganhou de mim. Quando ele ganhou de mim, eu fiquei pé da vida, né? Com raiva que ele me finalizou. Aí, quando terminou a luta, ele agradeceu, né? Ele disse assim, muito obrigado por esse momento. Aí ele me perguntou, você queria ganhar de mim? Aí eu falei, sim, mas eu não consegui. Ele falou, um dia você vai entender o que leva a gente a querer ganhar dos outros, né? E o cara começou a falar umas coisas muito diferentes para mim. Eu falei, o que esse cara tá falando, né? De repente, eu vi ele, na hora que ele foi embora, eu vi ele levando uma sacola e tinha um livro de ufologia dentro da bolsa dele. Eu falei, não é possível.
isso não pode ser verdade. Eu estava já naquela ânsia, né? Querendo respostas. Eu fui atrás dele no meio da rua, o nome dele é Pascoal. Chamei, Pascoal, peraí, o que é esse livro aí? Ele estava de bicicleta e ia embora para casa dele. Aí eu falei, que livro é esse? É de ufologia? Ele, sim, quer emprestado? Eu falei, não, estou interessado nesses assuntos, tal. Ele falou, então me encontre amanhã, 7 horas, no parque, tem um parque na cidade, eu vou estar sentado embaixo de uma árvore, esperando você para a gente conversar sobre essas coisas. Aí eu fiquei em choque, né? Ele virou assim, pegou a bicicleta e foi embora. Nem deu tempo de eu falar com ele, saber onde ele morava, o telefone dele, não sabia de nada. Simplesmente ele jogou esse convite e eu fui para casa. Nem consegui dormir direito pensando, né? Acordei cedinho, falei, não, eu vou ter que ir lá. 7 horas da manhã, cheguei no parque, quando eu encontro ele sentado embaixo de uma árvore meditando, lembro como se fosse hoje, né? Aí eu sentei na frente dele, ele me deu bom dia e disse, em que posso ser útil? Ele perguntou para mim. Eu fiquei assim olhando para ele, né? Eu não sei. O que você tem para me passar? Aí ele estendeu assim uma esteira com várias folhas e desenhos e esboços assim e começou a explicar sobre as dimensões, os planos espirituais, a manifestação divina, vários livros orientais, ocidentais e diversas linhas espirituais, esotéricas. Ele começou a dar uma aula para mim sobre várias coisas. E eu fiquei quase 8 horas sentado ouvindo ele falar. Quando eu saí daquela aula embaixo de uma árvore, foi um momento assim, um divisor de águas na minha vida, porque daquele momento em diante, eu não abandonei mais esse cara. Eu comecei a ir na casa dele todo dia, querendo saber o que ele tinha para me passar. Foram noites e noites de conversas, e ele me passou muitos livros. Eu lembro que naquele momento, eu entrava nas livrarias, gastava todo o meu dinheiro, comprava centenas de livros esotéricos, espirituais, na tentativa de buscar o conhecimento. Livros de civilizações antigas, de ufologia, do próprio Trigueirinho, daquele autor, comprei todos os livros dele, mas confesso que eu estava completamente perdido. Eu estava numa busca desenfreada de conhecimento. Eu acabava de fazer 19 anos de idade, tinha entrado na faculdade de economia na época. Falei, não vou fazer economia não vai servir para nada isso, né? Hoje eu trabalho com BDM e me arrependo muito de não ter feito economia. Tranquei a faculdade porque eu não conseguia parar de pensar nos assuntos que aquele cara tinha me apresentado. Só queria saber daquilo. Parei de sair, parei de buscar nas noites, finais de semana, ficava em casa estudando, lendo, pesquisando, buscando conhecimento. De forma muito, muito abrupta, minha vida mudou completamente. E decidi não entrar na faculdade, fiquei 1 ano dedicado a esses estudos, lendo centenas de livros. Eu comecei a entender e juntar as peças desse grande quebra-cabeça do conhecimento que foi escondido de nós. Eu descobri que a verdade estava distribuída em várias linhas de pensamento, em várias filosofias, em várias religiões, em vários grupos que tentavam reunir essas informações ao redor do mundo. E eu estava disposto a ir a fundo nisso e encontrar essa verdade. E até deixei de lado um pouco a ufologia. Eu fiquei muito focado na espiritualidade, nessa busca dos conhecimentos orientais, hinduísmo, budismo, taoísmo, cristianismo, me aprofundei um pouco. As religiões ocidentais, eu tentava buscar um entendimento de uma maneira mais esotérica. Comecei a acessar o espiritismo também, de forma mais consciente, e fui estudando tudo que passava pela minha frente. E nunca me prendi a nada, nunca decidi ficar seguindo por uma religião, por uma linha, por um grupo esotérico, não. Tentava pincelar e juntar as informações. Desde aquela época eu já tinha essa busca de unificar os conhecimentos, que mais tarde eu viria a descobrir que era um dos meus compromissos na Terra, né? Quando eu me dei por conta, eu estava envolto de tanta informação que eu não conseguia mais entender exatamente por qual trilha, qual caminho seguir, o que eu ia fazer da vida, com tanta informação, porque eu não conseguia mais viver da forma convencional.
Os meus amigos, todo mundo que eu conhecia, queria viver vida comum, sair, curtir. Eu não queria fazer isso, eu queria ficar em casa, viajar, estudar, buscar minha evolução. Isso com 19, 20 anos de idade. Aí eu decidi cursar a faculdade de psicologia, porque foi ali que eu encontrei o caminho mais próximo, daí eu consegui conectar essas informações, esses estudos que eu estava tendo, com possivelmente um caminho profissional, né? Falei, bom, vou ter que trabalhar, ganhar dinheiro um dia, né? Mas, na verdade, eu gostaria de trabalhar em prol dessa causa maior. Mas eu fiz o curso de psicologia, me formei em 2005, comecei a trabalhar com psicologia, atendendo as pessoas, eu percebi que, por mais que eu tentasse, as pessoas não estavam despertando ainda, não estavam buscando a verdadeira psicologia do ser, do espírito, da alma, né? E eu me aperfeiçoei, fiz pós-graduação em psicologia transpessoal, tentava encaixar as coisas, né? E comecei a frequentar grupos que realizavam encontros em busca desses estudos, retiros espirituais. Fiquei muitos anos participando de comunidades. Eu ia nas escolas esotéricas para estudar, para aprender. No espiritismo também, em centros, eu fui bastante. Comecei a participar do grupo do tal do Trigueirinho, que eu descobri onde ele estava, afinal, esse cara, né? O autor daqueles livros, que havia uma comunidade que ele havia construído lá em Minas Gerais, em Carmo da Cachoeira, chamada Figueira. E eu comecei a frequentar aquele local. Todos os meses eu ia para lá, em busca dessa evolução. E encontrei muitas respostas. Só que chegou um momento que saturou. Eu tinha tanto conhecimento, eu estava buscando tantas informações que eu falei, bom, e agora? O que que eu faço? Porque tanto conhecimento, para quê? Eu preciso ajudar as pessoas, eu preciso transmitir isso, eu preciso entender qual o meu compromisso, minha missão aqui, qual o meu trabalho aqui na Terra. Acho que todo dimensional, todo espiritualista, todo mundo chega nesse estado e chega uma hora que dá uma travada. Aí vem aquela fase da noite escura da alma, que é quando a gente fica meio perdido, sem saber o que fazer, e às vezes a vida não tem mais sentido, você não consegue fazer as coisas que você deseja, e parece que o sistema começa a te engolir, porque você tem a percepção que não vai conseguir trabalhar com essas verdades que você está descobrindo nesse sistema manipulador, ditador, que coloca a gente dentro de uma jaula, a gente fica escravo desse mundo que eles criaram, né? Eu falei, bom, vou ter que abandonar tudo, eu vou ter que desistir de trabalhar, de ganhar dinheiro, de constituir família, e vou viver numa comunidade, isolado. Pensei até em ser monge uma época. Falei, vou embora daqui. Vou ter que viver para Deus, né? Estava ainda com aquela ilusão de que o caminho e a evolução espiritual era a única forma de nós, de fato, transcendermos essa realidade e evoluirmos. E foi justamente nesse momento, após ter realizado um retiro lá na Serra da Mantiqueira, por 15 dias, que eu fiquei sozinho lá, para tomar uma decisão na minha vida, quando eu voltei para minha casa, eu estava disposto a abandonar tudo e ir morar numa comunidade, viver lá, enfim, tendo uma vida espiritual, né? Foi quando, nesse meio tempo, eu tive acesso a uma reportagem na televisão, foi o ano de 2010. Bilu, o ET brasileiro, será entrevistado em rede nacional. Um extraterrestre irá se apresentar para todos, através do grupo Projeto Portal do Urandir. Como assim? Lembrei do Urandir lá atrás, do programa, do Ratinho. E diante daquela informação, um extraterrestre chamado Bilu vai ser entrevistado num programa de televisão? Como assim? Eu fiquei esperando aquela reportagem. Foi quando a equipe da Record foi até o Projeto Portal na época e eles tiveram esse contato com esse ser extraterrestre chamado Bilu, que eles levaram na brincadeira, fizeram difamações, disseram que foi fraude, e eu olhando aquilo, eu percebia que tinha alguma coisa diferente ali. Aquilo não era mentira. Eu fiquei tão incomodado, mas tão inquieto com aquela situação,
que eu comecei a procurar tudo sobre o Projeto Portal, sobre o Bilu, sobre as pessoas que participavam desse grupo, e passei 3 dias investigando a veracidade dessas coisas. Cheguei à conclusão que era verdade. Naquele momento, eu peguei meu carro e fui em direção ao Projeto Portal, hoje Dáquila, lá em Corguinho, Mato Grosso do Sul. Ali, a partir do momento que eu cheguei naquele lugar e as experiências que eu tive, foi o segundo divisor de águas na minha vida, quando eu entendi toda a minha trajetória até aquele momento. Nós vamos conversar sobre isso hoje e outras coisas mais. Então essa é a minha história, resumidamente. Muito bom, Rafael, muito bom te ouvir. É muito legal a gente ver essas experiências, né? E essa trajetória aí, você falando, você começou nessa, né, nesse despertar, como você falou que os jovens, você com 19 anos, os jovens, né, tudo querendo nessa idade curtir, festa e tudo mais, e você já estava buscando conhecimento, né? Então isso é uma coisa tão rara que a gente vê hoje em dia, e você ali se debruçando nos livros, buscando esse conhecimento, né? Tanto que você realmente tem essa, digamos assim, essa propriedade, essa capacidade, né, e essa autoridade, digamos assim, de quem realmente tem uma trajetória, né, e não é à toa que as pessoas que te seguem, te acompanham aprendem com você, querem, né, se dedicam a isso, estão nos grupos, estão indo para a Dáquila. Eu vejo, gente, o quanto as pessoas que estão indo assim para a Dáquila está super concorrido, porque todo mundo quer ter esse conhecimento, esse contato. Eu ouvindo os áudios, né, do grupo de estudos e assim, gente de todas as idades, 60, 70 anos, professores, pessoas contando as suas experiências. Então, isso agrega muito na vida da gente, né? E uma coisa interessante que você falou também, essa questão quando você disse assim do sistema, né? Porque eu também já fiz parte do sistema, eu trabalhava no governo, né, do estado e lá de Manaus, então eu passei 7 anos da minha vida nisso, né, presa nesse sistema, tive um burnout por isso, e nessa época eu não estava desperta ainda, mas eu entendia que aquilo ali não era para mim, que eu estava dentro de uma bolha, eu estava sendo sugada, né? Quando eu coloquei na minha cabeça, eu falei, eu preciso mudar isso na minha vida, eu nem estava desperta. E ali no início da pandemia, né, eu dei, né, o meu, digamos assim, o meu despertar mesmo, eu fui entender, e aí eu falei, não, vou mudar a minha vida, e como você sempre fala, né, a gente tem que lutar para sair desse sistema, tanto que tem a ver com o que a gente está falando hoje, a libertação dessas armadilhas da Matrix, né, então a gente tem que realmente ter a nossa forma de trabalhar de uma forma mais autônoma, empreender, enfim. Então, graças a Deus que isso também é uma coisa que eu já me livrei desse sistema. E muito bom saber da sua história. Eu vejo, né, as pessoas que te acompanham, as pessoas, né, falam aqui nos comentários, todo mundo falando assim, o quanto é gratificante, né, para a gente aprender com alguém. Ou até uma coisa interessante que você fala bastante também, né, sobre, eu vou lembrando de algumas coisas, você fala que os dimensionais, né, os nossos parceiros, né, das 49 raças, eles nem gostam de se sentir superior, porque eles dizem assim, que nós, né, podemos chegar a esse nível também, e eu gosto quando você fala assim, é como se você fosse o irmão mais velho, né, nós fôssemos o irmão mais velho, e aí no seu caso, né, que eu digo assim, que eu vejo, né, que você é como se fosse esse irmão mais velho, que adquiriu todo esse conhecimento para passar para a gente. Então, é o irmão mais velho que já aprendeu, né, que já chegou ali no pós-doutorado, que já tem todo aquele conhecimento para passar para a gente, e a gente está aqui para aprender com você. Então, isso é muito bom. Né? E que você falou também uma coisa importante, né, que a gente pode até, né, depois as pessoas que sempre se perguntam, o que eu estou fazendo aqui, qual é a minha missão, né? Quando você fala que eu entendi que eu tinha, né, feito esse compromisso, que eu tinha que repassar esse conhecimento para as pessoas, ajudar as pessoas a também, né, poderem viver isso, que acredito que essa é uma das dúvidas que as pessoas têm bastante, né, se perguntando quem eu sou, qual é o meu propósito, o que eu estou fazendo aqui, né, essa coisa que a gente fala, né, dos dimensionais, qual é o nosso papel, você fala bastante sobre isso nos vídeos, assim, então acredito que tem agregado bastante aqui na nossa vida, né, então, assim, depois dessa trajetória, né, que você falou, abandonei tudo, entrei, e você, a partir disso, você começou assim, a ensinar e a compartilhar exclusivamente tudo isso em Dáquila. Foi isso que aconteceu? Depois que eu cheguei lá, diante de toda essa trajetória, eu tive a experiência de estar cara a cara com esse ser
que muitos chamavam de Bilu, hoje sabemos o nome dele, Idibel, ou para os íntimos, Biu, como ele gosta de ser chamado. Então eu tive experiências diretas de interações, de contatos, na prática mesmo. Eu tive a chance de sair da teoria e vivenciar coisas que, para mim, eram apenas histórias dos livros ou dos antigos profetas. E eu falei, gente, isso está acontecendo ao vivo e a cores, agora, aqui no Brasil. E eu estou tendo a chance de participar disso. Eu cheguei lá duvidando. Eu falei, bom, deixa eu ver se é verdade mesmo, porque apesar de acreditar e ter uma fé enorme nessas coisas, parece mentira, porque tá na nossa cara aqui o negócio. E eu buscando há mais de 10 anos nos livros, viajando o Brasil, pesquisando o passado, enquanto aqui no presente as coisas já estavam acontecendo. Para mim foi um choque. E quando eu tive esse contato com o Bilu, ali para mim eu não tive mais dúvidas. E quando ele disse para mim naquele contato, o primeiro que eu tive com ele me perguntou: "O que você está buscando aqui?" Eu falei: "Eu gostaria de ouvir de você. Como eu posso ser útil aqui? Eu cheguei aqui." Aí ele respondeu: "Você busca, busca, busca. E quando percebe, a busca já estava do seu lado. Já é uma trajetória incansável em busca de conhecimento. E agora você encontrou tudo aquilo que você queria." Isso ele dizendo para mim. E ele falou: "Muitas coisas estão diante de você. Você não tem nem noção do que te espera." Imagina você diante de uma situação, ouvindo um ser se manifestando para você ali. Você numa situação completamente inusitada, conversando com um extraterrestre. Mesmo com toda a trajetória que muitos de nós temos, você estando diante de um ser e ele falando para você que você encontrou o que você tanto busca e que teria um grande trabalho pela frente, imagina a minha mente na hora, né? Eu estava ali quase tendo um treco, quase que eu caí para trás, desmaiei, minha perna estava igual vara verde, né? Tremendo, bamba, porque era tudo que eu estava buscando, e de repente eu encontrei uma resposta, uma interação, uma vivência que teria sentido de fato. Por quê? Porque tudo que a gente busca, na verdade, são histórias do passado, conhecimentos deixados lá atrás e grupos que estão interpretando hoje esses ensinamentos, essas histórias, esses conhecimentos do passado. E eu sentia muita falta de uma interação hoje, um movimento divino na Terra que fosse atualizado, que acontecesse aqui e agora. Por que que tanta gente fez parte disso lá atrás e agora a gente está só como espectador? Nós estamos só indo ao museu das antigas religiões e ficar olhando essas histórias, acessando esses conhecimentos apenas a título de fé e de crença, esperando que alguma coisa vai acontecer. Não, eu não queria esperar, eu queria que as coisas acontecessem. E foi essa minha indignação que me conduziu e fez encontrar esse grupo, e eu descobri que tinham várias pessoas lá que também, da mesma forma que eu, tinham buscado conhecimento incansavelmente e estavam tendo essas experiências e essa parceria com 49 raças de seres extraterrestres dimensionais. Aí eu comecei a entender muita coisa que estava solta, muitas peças que eu não conseguia encaixar na busca de conhecimento, eu comecei a compreender. E um grande paradigma mudou na minha vida, porque eu estava buscando a evolução espiritual. Eu acreditava piamente que um dia eu ia morrer e iria alcançar a ascensão, estaria livre nos planos espirituais superiores. Esse era o paradigma que eu buscava. Por isso que eu queria abandonar tudo. Eu falei, por que eu vou viver aqui? Ficar preso nesse governo oculto, nesse sistema, nessa vida de sofrimento, relacionamentos que só causam transtorno na nossa cabeça, buscando dinheiro. Para que tanto sofrimento? Eu vou fazer igual o Buda, eu vou me isolar, né? E vou buscar minha iluminação, para um dia eu morrer e sair daqui. Essa era a minha crença, o meu paradigma. Quando eu cheguei no Projeto Portal e tive os contatos com os nossos amigos das estrelas, eu descobri que
Isso, na verdade, é apenas uma etapa do processo evolutivo, que a evolução espiritual é uma fase que nós temos que seguir, mas que está faltando o outro lado da evolução que o sistema, o governo oculto e as religiões tiraram de nós. Para mim isso foi assim uma bomba, porque eu falei, como assim? Quando eu questionei eles, o que está faltando então? Perguntei para o Bilu. Ele disse, está faltando vocês seguirem os ensinamentos de Cristo. O que Jesus Cristo deixou e ensinou? Por que vocês não executaram até hoje? Eu falei, como não? Ele passou a lei do amor, o perdão. Todos nós estamos aqui com sentimento de caridade, de amor pelo próximo. Ele pediu isso. Falou, não, isso foi apenas um item. O que ele ensinou de fato foi o caminho para a vida eterna. Eu falei, claro, nós vamos viver eternamente no mundo espiritual. Nós vamos um dia desencarnar, todos nós vamos evoluir, e aqueles que estiverem espiritualizados, né, conscientes, livres do ego, vão sair daqui, serão os escolhidos, e vamos encontrar Jesus, não é assim? E alguns vão ser até arrebatados, segundo dizem aí. Ele, pois é, será mesmo? Falei, como assim? Aí ele disse, você sabia que a morte é uma reprovação? Falei, como assim? E a reencarnação é uma lei universal que dá a chance para que vocês possam voltar para a escola evolutiva e conseguir, de fato, evoluir e transcender essa realidade. Falei, mas e o mundo espiritual? Ele falou, é apenas um intervalo. Lá vocês vão apenas refletir sobre a vida que vocês tiveram e sobre a próxima vida que vocês terão. Mas e os ascensionados, aqueles que evoluíram, os mestres, os seres de luz? Ele disse assim, bom, estes poderão até escolher quando eles vão reencarnar. Eles não têm tantos débitos e tantos compromissos na Terra, mas um dia eles vão voltar também. Porque a porta de saída, o portal para a evolução rumo à vida eterna que Jesus Cristo ensinou, apenas pode ser alcançada de forma física, encarnados na Terra, com um corpo físico. Vocês não vão conseguir evoluir apenas em espírito. Aquilo caiu para mim como um choque. Eu não conseguia assimilar essa informação porque não tinha muito sentido. Eu falei, como é que eu vou viver eternamente? Quer dizer que eu vou me tornar um Highlander? Eu não vou morrer mais? Ele é exatamente isso. O conhecimento da vida eterna incluía a vida física. E eu até bati de frente. Eu falei, mas isso não pode, isso não procede, não está em nenhum livro isso. Isso não está escrito em lugar nenhum. Como é que vocês estão falando isso? Como é que pode um negócio desse? Aí ele, não. O que o maior mestre e exemplo de vocês fez e mostrou para a humanidade? Aí eu parei, né? Fiquei com aquela cara de bunda assim, falei, Jesus? Ele, sim. Ele morreu, Rafael? Aí eu lembrei, né? Falei, não, ele ressuscitou, né? Segundo a história, ele voltou à vida e foi aos céus, levando o seu corpo glorificado, ressuscitado. E disse que muitos iriam passar por isso no futuro, voltariam a viver e atingiriam a vida eterna e a glória. Né? Foi, assim, uma revolução na minha consciência, porque estava na minha cara o negócio e eu não conseguia enxergar. E diante desses contatos com eles, eu pude perceber, de fato, o que era essa transmutação, essa evolução real, a busca da vida eterna que Jesus Cristo, Maria Madalena e todos os apóstolos ensinaram lá atrás, e a gente não enxergou. E as religiões tiraram esse conhecimento para que a gente não entendesse a verdade, focando sempre na morte, na vida espiritual. Ah, um dia eu vou transcender e vou embora daqui. Eles disseram que não. Eu até pedi provas, né? Falei, então prove que isso é verdade. Aí foi quando eu tive um contato com eles, que eles apareceram na minha frente, fisicamente. Eu vi o Bilu na minha frente, e ele se materializou em carne e osso na minha frente. Um ser de luz
ficou físico na minha frente, bateu até o pé no chão para mostrar que ele estava ali, físico, e depois ele voltou à sua forma de luz, na minha frente. Como que um ser manipula a matéria do corpo dele dessa forma? Muda de tamanho, muda de fisionomia, transfigura. Eu perguntei, então você é um ascensionado? Ele disse, sim e não. Já ascensionei, mas eu não morri. Eu estou vivo, eu transmutei. Por isso que eu estou aqui, eu não morro mais. E esse é o objetivo da evolução da humanidade. Este é o conhecimento que foi escondido de vocês. Este é o segredo do Santo Graal. Este é o conhecimento que precisa ser resgatado hoje, a boa nova de Cristo, que foi ocultada de vocês. A partir desse momento, eu me dediquei 100% às pesquisas, aos conhecimentos, a todo o plano de ação do Projeto Portal na época, que hoje se tornou Dáquila Pesquisas. Já estou há 14 anos lá com eles e eu decidi, aos poucos, né, depois de uma certa preparação, eles me orientaram a realizar esse trabalho, esse compromisso de propagação das informações que eles nos passam e das experiências que nós tivemos. Eles pediram isso para mim, para que eu abrisse um canal no YouTube e fizesse todo esse movimento de divulgação para despertar todas as pessoas que também estavam nessa busca, assim como eu estava antes. Foi isso que aconteceu. Já estou há 14 anos dedicado a isso. O meu canal no YouTube é uma forma de divulgar essas informações segundo as orientações que eles me passaram. Tenho feito isso e, graças a eles, né, e todo esse trabalho, muitas pessoas têm despertado e encontrado respostas nessa jornada evolutiva. E eu estou muito feliz com isso, porque as minhas descobertas, o que eu consegui alcançar, tem alcançado milhares de pessoas e vai aumentar cada vez mais, justamente pelo movimento que todo mundo está fazendo junto nesse trabalho. Então, a partir daquele momento, muitas coisas mudaram. Eu comecei a compreender mesmo qual o nosso propósito aqui, e pela primeira vez eu consegui equilibrar a vida material e a vida espiritual, dimensional, a evolução que antes eu achava impossível conciliar uma vida no sistema com uma vida de evolução espiritual. Hoje eu descobri que é possível, e eles nos orientaram a maneira correta de fazer isso. Então a gente pode ter, sim, uma vida material equilibrada, uma vida familiar, relacionamento, trabalho, ganhar dinheiro, fazer tudo que a gente faz no sistema, mas com o foco em um propósito maior. E é isso que eu tenho feito. E muitos de Dáquila têm feito isso também, porque o nosso objetivo é esse. Não é abandonar o mundo, é estar no mundo, mas fazendo a diferença. Muito bom, Rafael. Uma coisa que você estava falando, né, sobre tudo isso de Dáquila e de Bilu e tal, uma das coisas que eu vejo, né, a gente está falando aqui das armadilhas da Matrix, e a gente sabe, como você sempre disse, que tem muitos laranjas a serviço da Matrix, e eu vejo que essa é uma das, digamos assim, talvez um dos focos tão importantes assim do GO, para que as pessoas não despertem, como você tem feito esse trabalho. E desde que eu comecei a assistir os vídeos, eu ficava me questionando por que essa perseguição tão forte, acirrada contra a Dáquila, contra as pesquisas, contra as pessoas que fazem parte, assim. E eu falei, bom, é aquela história, né? Quando estão jogando muita pedra em alguém, porque alguma coisa está incomodando tanto, por quê? Então eu vejo que essa também pode ser uma, digamos assim, uma das armas que a Matrix, né, e o GO, enfim, os seus laranjas, os seus servidores usam para não deixar que esse conhecimento seja divulgado, né, para fazer com que as pessoas não tenham acesso a esse conhecimento. E uma das coisas, né, que você citou também, que é uma das armas da Matrix, é essa coisa das crenças religiosas, do sistema religioso que quer nos aprisionar, né, não quer deixar que as pessoas enxerguem a verdade, que você é o seu próprio Deus, assim, no sentido de as pessoas pensam que isso é você, né, tudo que eu estudo e comecei a entender fez muito sentido para mim, e as pessoas começam a olhar, não, você quer se achar Deus, você
né? Isso, que soberba você achar que você é Deus, que você pode se curar, como você diz, transmutar, enfim, você ser o criador da sua realidade. Uma coisa que você fala bastante, né? Que você fala assim, a gente não precisa mais de intercessores, né, assim, ficar adulando, né, pedindo, né, dos mestres ascensionados, isso. Não, nós somos os nossos próprios mestres, né? Então, essa é eu vejo que é uma das armadilhas que a Matrix coloca para que a gente fique nessa dependência do sistema religioso, né? Então, o que você tem para falar sobre essa questão, né, do quanto a religião e essa perseguição com Dáquila, enfim, de todo o trabalho que vocês desenvolvem? Sim, é porque as religiões, elas foram construídas em cima de uma agenda de controle. O GO, a Matrix que foi estabelecida, ela tinha como objetivo principal deixar o ser humano aprisionado em várias camadas. É como se nós estivéssemos presos numa redoma e fossem várias camadas para você se libertar delas. Você pode até conseguir romper uma camada, aí vem outra. Aí você rompe, vem outra. E as religiões estão na última camada. Aliás, na penúltima. Porque a última camada, hoje, né, que eles estão construindo é a camada espiritual esotérica, mística, no qual a galera que adora viajar na maionese cósmica está aí aprisionado nessa Matrix. A Matrix do Namastê, da gratiluz, de todos são irmãos, todos somos um. Na verdade, ninguém faz nada. Todo mundo vive nesse romance espiritual, aprisionados numa ideia ilusória de evolução, de hipocrisia, fake, na verdade. Criando personagens espirituais para as pessoas verem que nós somos evoluídos, né? Isso é o que mais tem hoje. E são essas pessoas da última camada da Matrix, porque todas essas camadas trabalham o quê na humanidade? O medo da sobrevivência. Porque o que nós estamos buscando aqui é a vida eterna, é a sobrevivência, é evoluir para nunca mais morrer. Esse é o desafio desse mundo. É por isso que estamos aqui. Essa é a escola da evolução. Evoluir o espírito, mas também evoluir a vida. A gente conseguir atingir essa eternidade, essa maestria na vida. E eles pegaram justamente o instinto de sobrevivência do ser humano e construíram um sistema de escassez que estimula o medo da morte, estimula a competição, a sobrevivência, a busca pela felicidade, pelo prazer, pelo sentido em coisas falsas, que são temporárias, que são apenas coisas da matéria, né? Só que eles foram tão ardilosos, tão astutos, que quando alguém desperta da Matrix, desse mundo de ilusões materiais, de sofrimentos, de coisas que não têm sentido, as pessoas descobrem que existe uma vida além, através das religiões, uma vida espiritual, uma continuidade. Isso se transforma em uma crença, uma esperança de que um dia vamos nos libertar e um dia vamos conseguir ser salvos desse mundo de sofrimento. Mas por que é um mundo de sofrimento? Porque nós estamos presos num sistema que leva ao sofrimento, que não ajuda ninguém a evoluir. Nós estamos num mundo que teria abundância plena para nós. Tudo aqui nós podemos conquistar. Não falta nada para a gente aqui. Só que o sistema que esses caras que controlam a Terra estabeleceram faz com que todo mundo viva em competição, buscando sua própria sobrevivência, estimulando o egoísmo, o medo, até um dia que todos vão morrer. Então, a religião vem como uma camada da Matrix e diz assim, por aqui você vai ser salvo. Venha que nessa religião você terá as respostas para que você, no final da sua vida, ou em algum momento, você garanta que você vai estar num lugar melhor após a morte, hein? E as pessoas ficam presas nisso. Depois que a gente passa por essa experiência, a gente descobre que, na verdade, isso é apenas uma etapa da nossa evolução. É como se você estivesse numa escola e acabasse o ano e você fosse reprovado e precisa repetir o ano depois. Por isso que a doutrina espírita e algumas linhas esotéricas estão certas com relação à evolução, à reencarnação, às leis universais de causa e efeito e outras leis maiores que regem
essa vida aqui, mas está faltando algo. O que está faltando? A mudança do sistema e o fim desse controle por parte dos donos da Matrix, dos senhores da Matrix. Porque enquanto esse sistema estiver ativo, nós vamos ficar aprisionados aqui. E a religião, até os grupos esotéricos que foram cooptados por sociedades secretas, fazem parte dessa Matrix. Mesmo que apresentem conhecimentos, informações espirituais, ensinamentos maravilhosos, que pode até ajudar as pessoas a evoluir. Só que, na verdade, aprisiona em uma camada. E a última camada da Matrix é essa camada que você acha que está liberta, que está desperto, que já está garantido, que já está seguindo para a sua libertação, como se aqui fosse um problema. Isso aqui não é um problema. Esse mundo não é um problema. O problema é o sistema que foi estabelecido por conquistadores deste mundo. Nós somos escravos de um grupo, uma oligarquia de poder chamada Anunnaki e Igigis. São grupos que controlam a humanidade há milênios e a gente precisa se libertar do sistema deles, criando um novo sistema aqui. Mesmo que a evolução espiritual continue acontecendo, as pessoas desencarnando e reencarnando, a solução para que esse ciclo acabe, inclusive para que a morte seja transcendida, para que ninguém possa mais morrer, a solução está aqui na Terra, com os encarnados. Nós temos que encontrar tecnologias, conhecimentos, descobertas que vão revolucionar a ciência, a medicina, um sistema que vai trazer mais prosperidade para as pessoas, mais dignidade, nivelamento social, justiça, harmonia, paz para as pessoas viverem aqui na Terra, condições para que todos tenham a melhor vida na Terra, para que aqui se transforme no céu que todos estão querendo chegar. O paraíso na Terra, que Jesus Cristo disse, será aqui. A Terra será transformada, porque este é o mundo da evolução. Todo mundo quer vir para cá para evoluir aqui. Ninguém tem que ir embora daqui, não. Nós temos que consertar o problema, que é o sistema que foi construído para que a gente viva nele. Dáquila, hoje, e o propósito das 49 raças na Terra, não é trazer misticismo para as pessoas ficarem meditando, para sair voando aqui para o céu. Não. É que a gente faça um trabalho de intervenção direta para mudar esse sistema, com a parceria e a ajuda deles. Esse é o foco. Porque assim, todo mundo vai ter tempo de vida para evoluir. Todo mundo vai ter dinheiro no bolso para pagar as contas, sem se preocupar se vai estar em dívida ou não no final do mês. Todo mundo vai ter conhecimento, educação verdadeira, escolas, universidades com conhecimentos verdadeiros, não mais mentiras que a Matrix construiu, para todo mundo ficar escravo desse sistema, dessa engrenagem que eles moldaram. Então, não adianta a gente ficar buscando evolução espiritual para garantir uma libertação espiritual. Mesmo que a gente se torne um Buda aqui na Terra, iluminado, um santo, que faz caridade, que ama todos, sem exceção, o amor universal, né? Tudo bem, você pode até ascensionar, você vai chegar num plano legal lá no mundo espiritual. Só que você vai descobrir que o seu compromisso é aqui na Terra, o seu trabalho é aqui. Um dia você tem que voltar. Mesmo que você tenha muitos créditos, mesmo que você tenha evoluído, não tenha nenhum débito mais. Mas um dia você terá que voltar, porque para você ir embora daqui, tudo vai depender desse compromisso, desse trabalho que nós temos aqui na Terra. Esse é o entendimento, é isso que está faltando, para que as pessoas deem o salto quântico nessa evolução. Romper com essa Matrix é tirar até esse personagem espiritual que a gente construiu. Eu vivia assim. Eu vivia assim durante muitos anos. E hoje eu sei que não é necessário. A coisa é muito mais simples, gente. É muito simples. Podemos buscar o conhecimento espiritual? Sim. É muito útil. Todos os ensinamentos que foram deixados por eles na Terra. Mas esqueça as religiões dos homens.
Esqueça o Deus criado pelos homens. Deus somos nós. Nós somos a mudança. Nós somos Deus na terra. Foi isso que Cristo ensinou. É isso que ele viveu, foi o exemplo para nós. E ele atingiu a vida eterna, ele transmutou, ele não morreu. E é isso que nós temos que buscar, essa transmutação e o nosso compromisso, esse trabalho de mudar esse sistema. Chega, não dá mais para a gente viver como carneirinho escravo desses grupos de poder que estão manipulando, e justamente por isso que eles atacam Dáquila. Nós estamos trazendo a verdade inconveniente que eles não querem deixar que a humanidade saiba, que é justamente o que foi manipulado, o segredo oculto de todas as sociedades secretas. E é por isso que esses líderes mundiais estão buscando encontrar a fórmula da vida eterna. Eles não querem morrer também. Os Anunnaki, esses cabeçudos extraterrestres, planetários de terceira dimensão, que estão aqui, os alienígenas, né, que controlaram a Terra, eles não morrem facilmente, eles vivem muito tempo, porque eles têm conhecimento e tecnologia para isso. E eles querem que nós, os escravos, fique doente, morra, tenha um curto tempo de vida. Então a gente tem que consertar isso. Esse é o problema. Não adianta a gente ficar aqui vivendo 100 anos na Terra, indo para o mundo espiritual, reencarnando aqui, correndo atrás do rabo. A cada encarnação a gente esquece o que aconteceu na outra, começa tudo de novo e a gente fica nisso. Essa roda de samsara, né? Então a verdadeira iluminação e libertação dessa realidade de sofrimento e de prisão inconsciente que nós vivemos é a transmutação, a vida eterna. E é por isso que Dáquila vem trabalhando para trazer essas informações, essas descobertas, as tecnologias, os conhecimentos, tudo aquilo que vai conduzir a humanidade para este conhecimento, a boa nova, que era lá atrás a boa nova de Cristo, e que hoje eles estão voltando para justamente despertar a população e toda a humanidade em relação a essas coisas. Perfeito. Rafael, uma coisa que eu percebo também, eu falo bastante isso nos meus vídeos, que uma forma de a Matrix controlar a humanidade, tudo isso que você está falando, né, todo esse controle, é uma das coisas, né, que a gente está vendo aí, todos esses vírus que estão surgindo e doenças, e aí eles criam, né, a solução, vamos, né, ser picados e tudo mais. E também, uma outra coisa que eu vejo que é uma grande armadilha, né, que é através da alimentação, né, quando você falou, porque o GO quer que as pessoas morram, eles não querem, né, que disputar isso, não querem que as pessoas tenham essa possibilidade de fazer a ascensão, a transmutação. Então, a alimentação eu vejo que é a forma talvez até mais fácil, digamos assim, porque, né, as pessoas estão consumindo cada vez mais porcaria, né, que eu vejo, uma coisa que eu falo bastante sobre isso, a importância da gente mudar essa alimentação. E eu queria que você falasse também um pouquinho sobre isso, né, para que as pessoas tivessem esse entendimento. E uma coisa que você falou também que é muito valiosa, quando você diz, né, que nós temos que ter esse entendimento, né, tirar esse pensamento do sistema religioso, de que aquela história, a gente está esperando um salvador, alguém vem nos tirar daqui, eu vou para o céu, eu vou para o paraíso, então eu vou ficar aqui porque eu vim aqui para sofrer mesmo, então eu vou suportar todo esse sofrimento, eu vou ficar aqui, e aí eu vou esperar um dia que eu morrer, então eu vou para o céu, enfim, para o paraíso. E ou Jesus que vai voltar, né, e vai descer numa nuvem, vai me resgatar, e é isso que você fala bastante, ou seja, trazer essa responsabilidade para nós, que nós somos as pessoas que podemos mudar esse sistema, né, tirar essa matrix, sair do controle, de dominar a gente, né, então, tudo isso, e também, você falou, né, sobre a questão da perseguição, né, porque eles não querem que você, junto com as 49 raças, com o Bilu, todo esse trabalho que vocês fazem de mostrar para as pessoas que elas têm essa capacidade, como a gente fala, né, que você fala muito assim, ninguém é coitadinho, essa coisa de que, eu não sou nada. Não, você tem que se conscientizar de quem você é como ser dimensional, que você tem uma missão, um propósito aqui nessa Terra, e você assumir a responsabilidade pela sua vida e mudar a sua vida, que, como você diz, nós somos capazes, né? Isso tem muito a ver com a nossa frequência, né, que eu vejo que essa também é uma das armadilhas da Matrix, manter as pessoas com medo, a frequência baixa, e as pessoas não conseguem ter a consciência de quem elas são. Então, eu queria que você falasse também sobre isso um pouquinho. Exatamente isso. Eles mantêm a humanidade nesse padrão de frequência baixa,
baseados no medo, na sobrevivência, na escassez, no sofrimento, na doença, no egoísmo, na competição, girando em torno dessa necessidade das pessoas sobreviverem. Percebe a manipulação? Eles estimulam todo mundo a buscar a sobrevivência, mas através do medo da morte. Mas não trazem a solução real da sobrevivência. Que não é você ter dinheiro, enfim, tudo que o GO e o sistema estimula a buscar a felicidade, tudo, na verdade, nos conduz ao fim. Tanto é que as pessoas mais idosas acham que já estão morrendo porque passaram dos 60, 70 anos. Já começam a desistir da vida. É um absurdo isso. 70 anos, desistir da vida, idoso. Nem começamos a viver. Com esse corpo, nós podemos viver 3.000 anos. Vocês sabiam disso? Para começar a dar alguns probleminhas. 3.000 anos. A gente pode deixar esse corpo saudável. Mas os Anunnaki, esses caras, manipularam geneticamente o ser humano há alguns milhares de anos atrás e interferiram no cromossomo 2 e 3 para que a nossa imunidade baixasse e o prolongamento de vida diminuísse. Por isso que a gente envelhece rápido, porque também teve uma questão da alteração do isótopo de hidrogênio da água, o deutério, que acelera o envelhecimento da humanidade. E isso precisa ser corrigido também. Assim como a manipulação genética, nosso DNA, que vai ser consertado, e a questão do deutério na água. Lógico, eles manipulam o processo da alimentação, toxinas, para que as pessoas fiquem doentes e envelheçam rápido. Porque assim nós teremos pouco tempo de vida. Com pouco tempo de vida, ninguém consegue despertar. Não dá tempo das pessoas questionarem. O que elas estão fazendo aqui? Quem são elas? Por isso que eles manipulam a alimentação. Porque se todo mundo ficar saudável, todo mundo comer direito, de forma orgânica, sem industrializados, comidas saudáveis, exercício físico, saúde, nos levaria ao prolongamento da vida. E agora nós temos que correr atrás de suplementos, correr atrás de exercício, fazer tudo para consertar o estrago que foi feito. Quantos anos nós estamos destruindo o nosso corpo? Alimentação, saúde, desequilíbrio emocional, somatização de emoções. Enfim, nós estamos todos os dias da nossa vida indo para o caminho para pular no precipício. Basicamente é isso, está todo mundo indo para um suicídio coletivo. Todo mundo está escolhendo morrer, porque acredita na narrativa do GO, sendo que nós podemos virar essa página e falar, não, peraí, todo mundo agora pode ter sim o conhecimento, a educação, e o caminho que vai ser trilhado vai ser da saúde, do prolongamento da vida, do equilíbrio, da prosperidade. É possível a gente mudar esse sistema. Então, sim, eles manipulam através da alimentação para acelerar o processo de envelhecimento, doenças e morte. É muito simples entender. Por isso que eles não querem que as pessoas sejam saudáveis, que as pessoas fiquem sem ver televisão, que as pessoas busquem conhecimento. Se elas buscarem os conhecimentos que os nossos amigos estão trazendo, todo mundo vai se libertar desse sistema da Matrix. Todo mundo vai despertar. Então, o momento é muito especial. Nós estamos vivendo um momento que eles estão aqui, mais uma vez, interferindo através de pessoas para que aconteça essa mudança, o legado que eles tentaram várias vezes lá atrás. Diversas vezes eles tentaram. E tudo acabou sendo manipulado. Tudo virou religião, tudo virou movimentos sociais, histórias que a humanidade fica adorando ler, né, a título de conhecimento. Mas onde está a mudança, gente? Cadê a transformação na consciência? Cadê a vida que deveria ser outra aqui na Terra? Não tem. Então, Dáquila veio para revolucionar. Dáquila está aqui como um grupo de pessoas despertas que estão se disponibilizando a essa parceria, a essa
atuação no mundo. Dáquila é como se fosse um grande exército da luz, de pessoas que têm a consciência do que realmente deve ser feito. Não é religião, não é seita, não é filosofia, não. É um grande grupo que vai reunir as pessoas que estão despertando para a verdade. Estão buscando o conhecimento e querem agir, querem fazer a diferença no mundo. É isso mesmo, Rafael. Eu lendo aqui os comentários, né, e as pessoas falando aqui sobre essa questão de aumentar a frequência, justamente para a gente não ser um alvo fácil, né, dessa matrix. E você falando sobre a questão da indústria alimentícia, que também está, digamos assim, em parceria com a indústria farmacêutica. Então, eles oferecem o problema, né, fazendo as pessoas ficarem doentes, obesas, com colesterol alto, porque as pessoas não praticam atividade física, se entopem de açúcar, de fast food, de fritura, de tudo. E aí vem a indústria farmacêutica oferecendo a solução, né, que são os medicamentos, que é uma forma de, como você disse, né, também fazer com que as pessoas fiquem doentes, não tenham a sua saúde, consequentemente, né, vivem estressadas, enfim, essa coisa também que eu vejo muito de se manter dentro da Matrix, né, de ver que você tem que aquela busca incessante pelo sucesso, pelo dinheiro, ganhar mais dinheiro, e as pessoas competem entre si. Eu vejo muitos relatos e ouço muitos relatos de pessoas dizendo, bom, eu não tenho tempo para nada. Então, elas, como se fossem literalmente escravos modernos. Elas vivem para trabalhar, para ganhar um bom dinheiro, mas elas não têm qualidade de vida. E o sistema, né, escraviza, porque as pessoas entendem, não, eu preciso bater meta, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que trabalhar mais, e, consequentemente, elas se alimentam mal, não se exercitam, dormem mal, vivem estressadas, ou seja, como você falou, o envelhecimento, né, é acelerado, que é esse, né, é o objetivo aí da Matrix, e fazer com que as pessoas não tenham esse entendimento, porque a alimentação ela está diretamente ligada, a pessoa que falou também, né, comida de verdade, e aí eu estou associando isso muito com essas queimadas, que eu vejo também isso uma manipulação, porque vamos destruir todas as terras, tudo que é, digamos assim, a parte agrícola, para que as pessoas não tenham como se sustentar, porque isso é uma ameaça, né, para essa matrix, para o GO. Vamos fazer com que as pessoas se voltem cada vez mais para as grandes cidades, não tenham a sua sustentabilidade, não tenham, né, a sua horta, o seu, né, enfim, tenham a forma de você realmente não depender de uma, por exemplo, de uma rede de abastecimentos, mercados, enfim, tudo isso, porque quando eles tirarem, né, as pessoas não têm para onde correr. Então, essa eu vejo também que é uma das estratégias, essas queimadas todas provocadas, né, tudo feitas aí, digamos, para acabar mesmo, né, dizimar a população. Então, eles estão tentando de tudo porque eles estão desesperados. Né? Então, eu vejo que essa também é uma das estratégias. E eu queria que você falasse também um pouquinho, né, de o quanto essa questão, assim, do que a Matrix, né, e o GO está trabalhando, né, quando você fala muito, né, sobre, lá no seu canal, sobre Ratanabá, né, sobre todas essas descobertas e por que eles têm tanto interesse nessa área, por que eles não querem que as pessoas tenham acesso, porque isso tem alguma coisa a ver, né, sobre Ratanabá, tem alguma coisa a ver com essas armadilhas da Matrix, tem alguma coisa a ver com esse despertar dos dimensionais, com o papel dos dimensionais? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Tem tudo a ver, porque Ratanabá é a herança que foi deixada para nós com todo esse conhecimento, todas as tecnologias, todas as verdades estão intactas lá em Ratanabá, na Amazônia. Soterrado, tem bibliotecas, tem muitas construções que estão intactas ainda. Então, Ratanabá guardava todo esse conhecimento. Foi talvez o único local na Terra que conseguiu manter preservado tudo aquilo que a humanidade precisa. E essa descoberta vai trazer de volta essa herança, vai distribuir para a humanidade o conhecimento, a tecnologia, tudo aquilo que de fato nós precisamos. Daí a importância da pesquisa de Ratanabá, das descobertas que faremos lá. Já está tudo programado e vai acontecer. Só uma questão de tempo para a gente se organizar melhor, mas já está tudo pronto para chegarmos, no momento certo vai acontecer a revelação. E é interessante porque a gente estava falando das pessoas espiritualistas, religiosas, eles estão justamente preocupadas com a evolução espiritual, mas não cuidam do corpo, né? Muitas pessoas negligenciam essa parte, porque não é importante. É o espírito que importa, não o corpo. Então o GO deita e rola em cima disso. Então nós temos que começar a realizar um movimento de conscientização
Porque a vida saudável, a busca por um modo de viver com mais prosperidade, mais equilíbrio, mais saúde, é a base. Eles falaram para nós. Nós temos muitas coisas para oferecer para vocês, em termos de conhecimento, tecnologia, parceria, apoio, para que vocês consigam transmutar. Só que vocês precisam fazer apenas uma coisa que nós não podemos fazer por vocês: alimentação, exercício físico e equilíbrio emocional. Só isso. Busquem essas 3 coisas. Uma vida saudável. Cuidem do corpo. Cuidem do espírito. O resto nós faremos. O resto nós vamos trazer conhecimentos, tecnologias, para que vocês tenham ferramentas para que tenham a melhor vida sobre a Terra. Mas vocês precisam cuidar do corpo, do espírito, elevar a consciência de vocês, para que vocês não sejam manipulados pelo GO. É só isso que eles nos pedem, porque conhecimento, tecnologia, eles vão passar. Agora, o nosso compromisso aqui é agir em conformidade com esse plano, com esse projeto, que já está em execução. E eles vão estar nos bastidores, dando todo o suporte para a humanidade. Agora, quem vai agir? Um grupo de pessoas conscientes e despertas que estão sendo preparadas para isso. E essas pessoas não vão ser caladas, não vão ser perseguidas, não serão silenciadas por esse sistema de perseguição, de ameaças, como sempre aconteceu. Dessa vez vai ser diferente. Já existe um acordo e uma determinação para que os dimensionais, aqueles que têm o compromisso com a humanidade, estejam em segurança e vão ter carta branca para realizar a ação que cabe a eles realizar. Cada um de nós tem a responsabilidade diante da própria vida e também diante de 15 milhões de pessoas, para que a gente possa levar uma vida melhor para elas. Conhecimento, dignidade, saúde, prolongamento da vida. Esse é o nosso compromisso aqui. A evolução do espírito caminha em paralelo a isso, porque não tem como um espírito que não é evoluído buscar essas coisas também. Agora, será que um espírito evoluído vai negar ajudar a humanidade nesse quesito e vai ficar preocupado apenas com a sua evolução espiritual, egoísta? Será que ele é evoluído mesmo? Ou ele vai buscar compreender o propósito real da vida dele aqui na Terra? E ele vai acabar chegando nessas verdades. Essa autoconsciência, né, que eu vejo que é um dos maiores desafios, porque a gente já falou sobre religião, o quanto as crenças limitantes, o sistema religioso, que fala assim, você tem que esperar um salvador, você tem que esperar alguém vir te tirar desse mundo de sofrimento, ou então você está aqui para pagar os seus karmas, que você vai ter que reencarnar para você voltar e, digamos assim, tá sempre, né, nessa evolução, essa roda de samsara que não acaba nunca. Então, essa autoconsciência, autorresponsabilidade, né, de nós entendermos que nós temos esse poder como dimensionais, como pessoas, né, seres espirituais, se nessa condição humana, que nós temos um papel a desempenhar aqui, e cada um da sua forma, às vezes ali até compartilhando, né, ajudando outras pessoas a despertarem, porque esse é o nosso propósito aqui, né, nessa condição espiritual aqui na terceira dimensão, nossa missão é ajudar outras pessoas a despertarem, né, fazer com que as pessoas percebam que elas têm a capacidade de mudar as suas vidas, de mudar, como a gente está falando, da alimentação, sair dessa crença religiosa, de toda, né, essa dominação de que eu preciso servir a Matrix, de que eu tenho que trabalhar, de que eu tenho que ficar rico, eu tenho que ter coisas, né, essa necessidade compulsiva de estar sempre consumindo, comprando, gastando. Então, essa também que eu vejo que é uma das estratégias, entre tantas, né, que o GO usa, né, para a gente ficar cada vez mais preso. Então, a gente precisa assumir essa responsabilidade.
E, Rafael, eu queria que você falasse assim também, né, as pessoas que, por exemplo, estão nesse processo inicial, que estão, né, se despertando, estão percebendo as coisas, muitos confrontos com as crenças que elas tinham, que muita coisa, assim, elas podem achar que, né, não faz sentido, estão perdidas, mas que elas querem se aprofundar nesse conhecimento, de repente, né, conhecer Dáquila e ter esse conhecimento, assim, o que você recomendaria para essas pessoas que buscam isso, né, ou seja, se elevar mais espiritualmente, aumentar a sua frequência, e o que elas podem fazer para elas se protegerem espiritualmente, energeticamente, desses ataques da Matrix, né? E de que forma também elas podem, digamos assim, se juntar a Dáquila, enfim, a todo esse processo que vocês já fazem, né? Precisam elevar a frequência mental e vibratória, a carga elétrica do corpo, a atividade cerebral precisa aumentar, a ciclagem cerebral de frequências Hertz. Muitos desejam estar num estado de consciência mais elevado. Só que elas fazem isso baixando a frequência delas para o nível alfa, teta, buscando aquele estado muito interiorizado. E isso acaba abrindo o campo, nosso campo biomagnético, ou a aura, para interferências espirituais. E a gente acaba sendo influenciado por essas forças, porque no plano espiritual tem de tudo, qualquer tipo de frequência. Para a gente ficar imune e protegido, nós temos que vibrar na 7ª camada da aura, que é prata, em uma frequência mais alta, acelerada, para que a gente chegue num nível mental acima de alfa e de beta, no estado gama, que nós chamamos, que acima de 27 a 30 ciclos por segundo, as ondas cerebrais, equalizando os hemisférios direito e esquerdo, nós estaremos com uma frequência estável e uma vibração mais alta, com exercícios físicos e purificação, com alimentação saudável, né? Nós vamos manter a nossa carga elétrica alta, sem toxinas, equilíbrio emocional, nível mental alto, para que a gente possa começar a interagir com realidades dimensionais, não mais com frequências astrais, espirituais. Então nós temos que sair desse nível alfa, beta, que é o estado de vigília, né? E atingir níveis mais acelerados de frequência mental e de consciência e de percepção extrasensorial. Assim nós estaremos imunes a qualquer tipo de influência, tanto espiritual como dos encarnados também, que as pessoas sugam nossa energia, influenciam a gente a todo momento. Então, quando a gente está num campo vibratório estável e elevando nossa frequência, e elevar a frequência não é só você ficar fazendo oração e meditando, não. Porque isso pode até baixar a sua frequência cerebral. Então, o seu campo ele pode estar até equilibrado, mas você abre as portas para que ocorram influências e você não tem o controle mais da sua vida, mesmo se espiritualizando. Então, nós temos que ficar num estado mental superior, que nós chamamos, com atividade cerebral acima de 30 Hz, gama. Mesmo estando acordados ou dormindo, não importa, nós vamos manter a ciclagem cerebral mais alta. E isso estabiliza o nosso campo, juntamente com os treinamentos, com as ativações, com os exercícios, com as técnicas que foram passadas por eles, para que a gente mantenha e sustente essa vibração mais alta. Assim nós estaremos bem protegidos, né? E vamos sair dessa faixa negativa que nos encontramos. E uma coisa, Rafael, essa coisa que você está falando dos exercícios, né, de ativação, isso tudo vocês oferecem, né, isso em Dáquila, tem as atividades de campo, MDPL, né, você pode falar um pouquinho sobre isso, que quanto mais, né, todos esses exercícios, essas atividades, enfim, essa elevação da frequência, como você falou, né, acelerar a nossa frequência cerebral para que a gente não abra o nosso campo energético para essas, né, essas influências, e como que a Dáquila ajuda as pessoas nesse sentido, como que elas podem participar disso, né, viver essas experiências, treinar, enfim, fazer esses treinamentos, assim, como que Dáquila pode ajudar e como que as pessoas podem, né, ter acesso a isso para também, digamos assim, se fortalecerem nesse sentido, né? Quando a gente fala dos treinamentos em Dáquila, no qual nós estamos nos preparando para
elevar nossa frequência mental e vibratória, nós estamos trabalhando a interação com realidades dimensionais paralelas. Porque os nossos parceiros, os amigos das estrelas, estão em frequências mais altas. Eles não estão aqui no mundo espiritual e nem na Terra. Eles estão em dimensões superiores. Então, para a gente receber a ativação com as tecnologias que eles têm para utilizar, que basicamente é a manipulação da luz, que vai potencializar o nosso campo, nossa frequência, inclusive despertando habilidades em nós, nós temos que aprender essa interação. Então, existem vórtices de energia em certos locais da Terra, por isso que lá em Dáquila é um dos maiores vórtices hoje ativos na Terra, que favorecem esse treinamento. Ou seja, nos dá maior possibilidade de receber esses benefícios, essas ativações, para que nós possamos aumentar a nossa frequência vibracional e, ao mesmo tempo, despertar nossas habilidades, nível consciencial, para que a gente mantenha essa frequência ativa. Inclusive a energia transmutativa, que é a condição que vamos encontrando gradualmente para prolongar nossa vida, em termos de vibração, de energia, que é acumulada no nosso corpo, na nossa mente, e nós vamos manipulando essas energias para que a gente consiga interagir com eles também, nos vórtices, nos portais. Por isso que a gente consegue ter os contatos físicos e verbais com eles. Se você baixa a sua frequência, você não consegue interagir com essas realidades superiores dimensionais. Você vai interagir com o mundo astral, espiritual, com entidades desencarnadas. E o nosso trabalho, o nosso objetivo não é esse. Nós não estamos buscando contato com gente que desencarnou, com espíritos. Nós estamos buscando contato com seres altamente evoluídos, com tecnologia superior à nossa, que estão em dimensões, em níveis vibratórios muito superiores. Então, eles não podem descer até aqui a todo momento. Por isso que, de vez em quando, eles fazem esse esforço, né, de baixarem a frequência deles para interagir com a gente. Mas nós temos que elevar a nossa frequência para chegar num nível deles, que estão lá em dimensões superiores. Só que a gente acha que se a gente ficar meditando, fazendo oração, né, fazendo rituais, não vai adiantar muito, porque tudo depende da frequência mental, se está baixa ou alta. Tudo vai depender disso. Ninguém precisa deixar de estudar, de fazer suas práticas espirituais, mas mantenha sua frequência alta. Alimentação, exercício físico, aumento da carga elétrica, exercícios mentais para que você tenha o pensamento rápido. Se você for uma pessoa muito lenta, né, você está na frequência baixa. Quando eu digo pensamento rápido, não é descontrole mental, hiperatividade. É você ter capacidade de ter a percepção das coisas e o pensamento rápido. Você já percebe, já pensa, já faz, já organiza. Você não fica ali com aquela dificuldade, né? Por quê? Porque quando você eleva a sua frequência, você atinge níveis mentais, inclusive que poderá utilizar a sua mente como uma ferramenta de cocriação. O poder mental, capacidade de realizar e programar o nosso futuro, se dá através de níveis mentais superiores, não em níveis mentais baixos. Esse é o engano de muitas pessoas que fazem programações e afirmações em meditações, em rituais que baixam a frequência. Ninguém vai conseguir realizar nada. Porque nesse nível mais baixo de frequência, em alfa, em teta, você não cocria. Não cocria. Porque o nível mental está baixo. Você só vai conseguir realizar o poder da atração e da cocriação vibrando mais alto, com a frequência mental mais alta. Então, exercícios mentais de jogo da memória, você conseguir enxergar no escuro, você conseguir fazer treinamentos de percepção extrasensorial, tudo isso aumenta sua frequência mental. Raciocínio lógico, solução de mistérios, que faz com que a nossa mente fique numa frequência mais alta, o pensamento fica muito mais intuitivo do que passivo, racional.
Então a gente consegue chegar em níveis maiores. E é essa frequência mental mais alta que vai abrir a frequência para que, inclusive, eles possam trabalhar o nosso campo vibratório, com ativações, com banhos de luz. Quando as naves passam no céu, eles podem jogar flashes de luz para a gente receber essa frequência mais acelerada. Então, tudo depende da gente. Nós somos a antena receptora e o veículo que vai ser abastecido com esse combustível de luz divina, né? De energia crística que está vindo até nós. Então, nós temos que trabalhar o nosso corpo, a nossa mente, para estar receptivo a isto. E esse é o problema, porque muitas pessoas estão indo pelo caminho oposto. Entende? Inclusive, muitos médiums, canalizadores, estão buscando essa frequência baixa, interagindo com espíritos, com entidades, que não têm nem conhecimento, às vezes, para passar. Ficam apenas ali passando mensagens de harmonia, de paz, de bem-estar, de consciência, mas tudo bem, é muito lindo, é muito bonito, as pessoas choram com as mensagens, mas o mundo continua na mesma. A humanidade continua sofrendo, morrendo, sendo dizimada, enquanto as pessoas estão aqui meditando, orando pela luz cósmica divina dos mestres, e tudo continua na mesma. Eles não estão aqui para isso. Não vieram para ensinar meditação, não vieram para ensinar orações, não vieram passar rituais para nós. Eles estão aqui para chamar todos para a ação, para a execução de um trabalho, como Jesus Cristo fez lá atrás na época. Ele chegava para as pessoas e falava: venha, siga-me. Não que a pessoa ia abandonar tudo, não é isso. Venha, siga-me, vamos agir, vamos executar o compromisso. A pessoa ia seguir Jesus. Não Jesus, mas o compromisso, o trabalho real. Porque ela acessava o conhecimento, ela despertava, ela tinha o entendimento das coisas e sabia o que tinha que ser feito. Simples assim. E hoje a oportunidade que a gente está tendo é muito maior. A facilidade que nós temos é muito maior. Nós temos meios de comunicação, de propagação, tecnologias para espalhar o conhecimento. Naquela época, eles não tinham isso, era tudo no boca a boca, tinha que viajar a pé, fazer palestras, discursos, sermões. Gente, e hoje nós temos essa facilidade. E estamos reclamando ainda. Muitas pessoas ficam reclamando da oportunidade que estão tendo, né? Depois não vamos chorar pelo leite derramado, né? É isso mesmo. A gente está tendo uma grande oportunidade aqui, né? Muitas pessoas falam sobre isso, que esse é um dos momentos, assim, nós somos privilegiados por ter tudo isso, né? Digamos assim, estamos vivendo numa época onde a gente tem acesso a esse conhecimento que antes, né, foi escondido, foi ocultado, e está tudo vindo à tona, ainda bem, graças que nós estamos tendo acesso a esse conhecimento. E uma coisa também que você falou muito importante, né, que as pessoas precisam agir, né? Isso é muito interessante, que foi uma das coisas que fez com que eu me identificasse muito com tudo que você fala, todo, né, o seu trabalho, porque de todos os outros canais assim que eu assistia, quando você falou assim, as pessoas estão buscando contato com seres ali, né, mais densos, mais espíritos e mensagens e coisas assim que não vai mudar nada, né? Você tem que agir, você tem que fazer algo, né? A ação é que vai fazer, né? Isso que você fala de a gente já está acelerando ali a nossa frequência, fazendo coisas, mudando a nossa vida, porque ficar naquele estado meditativo não vai mudar o mundo, não vai mudar a nossa vida aqui, né? Nessa loucura que a gente está aqui, nessa matrix. Então, é isso que é uma das coisas que eu falo bastante, assim, a gente agir, a gente parar também de se vitimizar, de se ver como pobres e reféns que não tem, né, assim, não tem o Salvador, não tem ninguém para fazer nada por mim, e a gente ter essa consciência e responsabilidade de que nós podemos agir, nós podemos sim tomar atitudes para mudar a nossa vida. E uma coisa que você fala bastante, assim, quando a gente eleva a nossa frequência, e aí eu até ouvi sobre isso hoje, né, que essa é a questão da lei da atração, que muitas pessoas falam e fazem técnicas e fazem isso, e quando eu consegui compreender isso, assim, de uma forma diferente do que a maioria explicava, né, que você falou assim,
Quando você eleva a sua frequência mesmo, que você está ali no nível, tudo isso, tudo que você deseja, tudo ao seu redor, e as coisas que você realmente foca, você materializa. Porque a tua frequência não está mais, né, aquela consciência da quinta dimensão, que você está aqui na terceira, mas você já tem a sua consciência elevada. Então, por isso que muita gente fala, a lei da atração não funciona, porque a pessoa quer fazer uma técnica com uma consciência que não está na mesma frequência. Né? Então, eu vou só escrever aqui, eu quero isso, eu quero isso, eu quero materializar um carro, sei lá o quê. Então, assim, não é dessa forma. É você compreendendo quem você é, né, no mundo espiritual, de fato, e manifestando isso através do seu próprio pensamento, né, do seu poder mental, que você até falou, né, eu assisti o vídeo, acho que foi do Otávio, falando sobre a técnica, né, de você entortar a colher. Eu tenho até que tentar, ainda não parei para ver, mas eu assisti esse vídeo e achei bem interessante. Eu tenho que fazer esse teste, ainda não me lembrei de fazer isso. E uma outra coisa que eu queria te perguntar também é digamos assim, essa manipulação para destruir, né, alimentos, para deixar as pessoas assim totalmente sem recursos, né, de alimento, Então, assim, o que você recomenda que as pessoas devem fazer nesse momento? Porque a gente está num sistema que pode ruir a qualquer momento, né? A gente não pode ficar dependente desse sistema, seja ele financeiro, de bancos, de qualquer outra coisa. E aí, o que você recomenda que as pessoas façam nesse sentido, que já comecem a buscar um plano B, um plano C? Recomendamos que todos já comecem a estocar alimentos, pelo menos para 6 meses. É bom sempre manter um estoque de alimentos não perecíveis para girar em ciclos de 6 meses. Se der para estocar água, alguns medicamentos essenciais, né? E também começar a pensar em criar sua carteira no BDM digital, para preservar também nossos recursos financeiros, porque muitas coisas podem acontecer de uma hora para outra. Se a gente não estiver atento, podemos ser pegos de surpresa. E muitas mudanças estão por vir, não só na questão climática, mas também em mudanças no sistema. Eles querem dar um reset financeiro, vão mudar muitas coisas nesse sistema governamental. Nós temos que estar preparados para grandes mudanças. E esse respaldo Dáquila vem trazendo justamente para as pessoas terem as informações, os direcionamentos para estarem preparados para qualquer coisa, principalmente com relação a alimentos que devem ser estocados e proteção financeira. BDM digital como um cofre digital para que a gente mantenha nossos ativos de forma segura, preservados contra qualquer tipo de manipulação do sistema. Isso é muito importante. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar nos nossos grupos no Telegram, que lá nós explicamos para vocês, nosso grupo do BDM, nosso grupo de estudos também, do Rafael Hungria, da Unificação. Lá nós temos todos os direcionamentos para quem quer aprender a estar gerando esse respaldo diante dessas possíveis mudanças que virão, tá? Isso é muito importante. Vamos lá, tem uma pergunta aqui, Rafael, da Dani. Ela quer saber se a roda de Sansara realmente acabou ou é uma falácia. Não. A questão de roda de Sansara é um termo tibetano, né? Que foi trazido para o Ocidente, que significa o ciclo reencarnatório. O fato de estarmos girando nessa roda e sem sair do lugar, evoluindo aqui na Terra e passando por várias vidas, até nos libertarmos dessa roda reencarnatória. Muitos dizem que não existe mais, né? Muitos canais aí, espiritualistas, mas não procede, não. Isso é uma falácia. O ciclo reencarnatório vai continuar existindo enquanto houver necessidade dessa evolução até atingirmos a estabilização do processo de envelhecimento, de doenças e morte, né? E um dia ninguém precisa mais desencarnar. Esse é o nosso objetivo. E quem sabe a roda de Sansara deixe de estar girando, né? Porque muitos vão diretamente transcender para outras dimensões. O João Zanata pergunta onde que ele pode encontrar as informações para aumentar a frequência para ter contato com os dimensionais. No nosso grupo de estudos lá no Telegram, no meu canal também, a gente passa muita informação para realizarmos esses treinamentos e o desenvolvimento pessoal para mantermos nossa frequência mais alta, como nós explicamos aqui. Tem muitas técnicas
e muitos treinamentos a serem feitos. Então fica o convite para vocês participarem do nosso grupo de estudos privado lá no Telegram. Vale muito a pena. O João Reis pergunta: apenas os associados à Dáquila podem se refugiar lá? Dáquila não é um refúgio, não é um local que as pessoas vão para escapar do mundo ou fugir de algum tipo de ameaça do sistema. Muitas pessoas confundem, né, achando que Dáquila é um local que muitos estão indo para buscarem a sua liberdade. Não é bem isso. Ninguém vai para Dáquila para morar lá e abandonar a vida aqui. Dáquila não tem essa proposta. Nós somos um grupo de pesquisadores e nós temos nossas bases de pesquisa lá onde Dáquila tem sua sede principal no Mato Grosso do Sul, é o principal ponto de pesquisa, de encontro de todos os participantes associados de Dáquila. E muitos têm suas casas, decidiram investir na região, para que nós tenhamos possibilidade de tempos em tempos, irmos até lá para reabastecer nossas energias e realizar os treinamentos. Dáquila serve como ponto de treinamento e de pesquisa, mas o nosso trabalho é no mundo. Nosso compromisso é aqui. O Flávio pergunta: quais as consequências energéticas para os seres que aprisionaram a raça adâmica? Eles vão colher, estão já colhendo os frutos dessas ações. Eles tiveram um certo mérito no processo evolutivo deles, de certa forma se transformaram em deuses da matéria. Mas eles não podem continuar escravizando, manipulando e dominando a humanidade como se fossem escravos deles. Isso acabou, eles vão ter agora que realmente abrir as portas, né, e o caminho para que a humanidade tenha dignidade, liberdade para caminhar com as próprias pernas. Então, eles vão colher os frutos das ações deles, já estão colhendo, estão passando por muitas dificuldades já. Inclusive, estão pedindo ajuda para os nossos amigos, né? Uma piada. A Rádia pergunta se batata doce e mandioca é um bom alimento. Excelente, muito bom. Jean Veridiana: os 4 rios do Éden, eles estão ligados a Ratanabá? Estão, sempre estiveram, e a história bíblica ligada ao Éden está totalmente relacionada ao que aconteceu na Amazônia, lá atrás. Tem nada a ver lá na região do Oriente Médio. A visitação, a Maria pergunta, a visitação à Dáquila é de quanto em quanto tempo? Na verdade, as pessoas podem visitar e participar no tempo que elas quiserem, mas existem eventos oficiais que acontecem pelo menos a cada 2 meses ou a cada 3 meses. Geralmente nos feriados prolongados, sempre tem um encontro, um evento, que ocorrem pesquisas, palestras, treinamentos, que todos os associados vão para ter essa vivência, essa dinâmica. Então existe uma agenda para os associados seguirem, né? Agora, a visitação é aberta ao público, né? Não é fechado, não. Como eu disse, mas o objetivo, gente, não é ninguém fugir para lá, não, tá? Não adianta você querer ir para lá para ver ET, que não é isso o objetivo. O Jamerson pergunta, Rafael, procede a informação que as fumaças das queimadas estão indo para os países vizinhos? Sim, essas queimadas estão bem complicadas, né? Está afetando outros países vizinhos, inclusive outros estados aqui no Brasil. O objetivo deles é que seja gerada uma intoxicação via respiratório, né? Então, algumas queimadas estão sendo forçadas e feitas propositadamente. O Jamerson pergunta novamente, qual é a influência dos IGGs, se essa influência está aqui sobre o Brasil? É toda influência coligada a movimentos que prejudicam o ser humano. Os IGGs são os mais cruéis, os mais negativos, podemos dizer assim, nessa agenda globalista do sistema. Então, eles estão por trás de todo o movimento social, político, religioso, que realmente quer escravizar e rebaixar o ser humano ao nível ínfimo, né, de importância. É a maldade plena sendo manifestada na Terra. O Eurico pergunta, como é possível dormirmos e mantermos a frequência gama? Quando você mantém no seu dia a dia a sua atividade cerebral alta, mesmo que você baixe um pouco sua frequência quando você vai dormir,
você estabiliza ela numa faixa, e quando você acorda, você rapidamente volta para uma atividade cerebral, uma frequência mais alta, porque você está mantendo aquela frequência cerebral. Quando a gente vai dormir, naturalmente a gente baixa um pouco nossa frequência para alfa e estamos descansando para reabastecer energia também. Isso é importante, o sono é muito importante. Mas tirando esse momento do sono, quando a gente acorda, a nossa atividade diária tem que ser para manter a frequência alta. O João pergunta: todos os eventos oficiais em Dáquila têm contato com os dimensionais? Às vezes sim, às vezes não é necessário. Tudo depende dos direcionamentos que eles precisam passar para os pesquisadores. Como eu disse, o objetivo não é um espetáculo de ufologia, ou as pessoas querem ir lá como se fosse a Disneylândia para ver o Mickey, né? O Bilu não é o Mickey Mouse, primeiro ponto. E ele só aparece junto com os seus amigos, os seres, quando existe a necessidade de orientações para passar informações e para contatar algumas pessoas ou os grupos que estão lá para executarem algum compromisso, algum trabalho aqui no mundo. Eles não aparecem para ficar de conversa fiada, só para matar a curiosidade das pessoas. Não é assim que funciona, não. O Victor pergunta: quando vamos ter informações sobre as terras escondidas no Norte Maior? Assim que saiu o documentário Anomalia dos Astros, que está próximo a ser finalizado, alguns experimentos, né, que estão faltando, nós vamos ter, na segunda etapa, a divulgação das informações das terras além do primeiro anel. Vai ser fantástico, muita informação nova está por vir aí. Então fiquem atentos. Está chegando. Ricardo pergunta: qual a visão dos seres sobre as IA, inteligência artificial? Tecnologia que eles disseram que vai ser implantada, que não tem como voltar atrás, e que o ser humano poderia utilizar de forma positiva. Temos que tomar muito cuidado para isso não destrambelhar e acabar passando por cima, né, do controle da humanidade. Então, a gente tem que estar muito atento para que essas coisas não sejam utilizadas com fins de controle sobre as pessoas. O Eurico pergunta: para ser membro de Dáquila tem custo? Como associados, existe uma mensalidade, um valor simbólico, tá, que a gente tem essa contribuição mensal como participantes e pesquisadores associados do grupo. Perfeito. O João: o acesso à longevidade da vida será passado a todos? Para todos, após as descobertas que serão passadas por Dáquila, todos os benefícios e o conhecimento e o caminho para que isso aconteça será revelado de forma oficial para toda a humanidade, com certeza. E, bom, o Eurico perguntou aqui: o que tem em Ratanabá que chama tanto atenção para as pesquisas de Dáquila? Tudo que a humanidade precisa, não só de riqueza material, que o que tem lá vai resolver todos os problemas que a gente possa imaginar em termos de prosperidade para nós. Mas os conhecimentos na área da saúde, tecnologia, tudo que a gente precisa, como eu falei na live hoje, para ter a melhor vida sobre a Terra. E é por isso que o GO, o sistema, também quer encontrar. Eles estão doidos para encontrá-la, mas não vão conseguir, porque existe uma certa proteção, preservação do local que realmente importa. Os nossos amigos não vão deixar cair nas mãos erradas, não. Rafael, então, assim, quem quiser se associar à Dáquila, quem quiser saber sobre as atividades de campo, sobre o BDM, enfim, só pode acessar o seu canal, no grupo do Telegram, e as pessoas, né, podem aqui, depois eu vou deixar aqui, eu vou editar nessa própria live aqui, já marquei ali o arroba do canal do Rafael, então vocês podem assistir os vídeos, lá tem também os links para o grupo do Telegram, e lá, né, vocês têm todo acesso para falar com a Júlia e com o Rafael sobre o BDM, sobre como se associar à Dáquila também, enfim, o grupo privado de estudos, que é muito interessante, né, para a gente realmente se aprofundar nesse conhecimento. Então, se ninguém tiver... O João perguntou aqui: por que vocês não divulgam mais vídeos sobre as 49 raças em contato com as pessoas de Dáquila? Porque isso não adianta nada. As pessoas querem só matar a curiosidade, né? Temos centenas de vídeos, mas é só estímulo para o ego das pessoas e o que já foi divulgado já é o suficiente, né? Para o verdadeiro objetivo do trabalho. O objetivo não é mostrar. Eles mesmos nem autorizam isso porque eles querem evitar sensacionalismo. Foram muitos ataques. A gente mostrou um vídeo. Aliás, nem fomos nós, né?
Foi a própria emissora de televisão, a Record, a Bandeirantes, a Rede TV, o SBT, mostraram para o Brasil todo, para o mundo inteiro, os contatos, os vídeos, filmaram o Bilu na frente dele, deram um close no rosto dele, e ele já deu o recado. E nós estamos seguindo a orientação que ele passou. Ele disse que vai voltar, que vai se apresentar novamente à luz do dia. Então, vamos esperar, porque vai chegar o momento da grande revelação. Mas ficar mostrando todos os vídeos de contatos, isso não leva a lugar nenhum, porque o que interessa mesmo é o entendimento que as pessoas vão ter, chegando lá e participando, buscando esses conhecimentos para que elas compreendam o verdadeiro propósito de Dáquila, que não é ter contato com os seres. Perfeito. O Jamerson pergunta, você, Rafael, procede a informação que a Amazônia pode ser dividida para os países em alguns anos? Procede, essa é a agenda que eles querem implementar, a Agenda 2030. Mas nós temos que lutar para que isso não aconteça. Tá? O objetivo é a gente preservar a Amazônia, para que o Brasil tenha independência e que realmente essas terras, né, sejam do Brasil e dos brasileiros, porque a nossa herança está lá. Não pode cair nas mãos dos estrangeiros, não. Existem músicas com frequências gama para ouvirmos que vocês poderiam compartilhar? Tem muitas vibrações sonoras, inclusive no canal do Otávio, tem bastante frequências sonoras interessantes para ativação. E músicas importante a gente escutar na frequência de 432 Hz, tá? O carro voador, o Vitor pergunta, vai ser acessível a todos? Olha, a princípio, vai ser acessível para quem tem condições de adquirir, né? Mas a gente vai trabalhar forte para que o custo, né, para que esse carro voador se torne algo popular, seja rápido. No princípio, parece que vai ter ainda algumas dificuldades para todo mundo adquirir, mas nós vamos trabalhar para que isso seja alcançado por todos. As pessoas estão como na época de Jesus Cristo, só querem ver, mas não querem fazer a diferença nas vidas das pessoas. Na época de Cristo, ele teve que realizar alguns milagres, alguns fenômenos, fazer um certo espetáculo para o pessoal acreditar nele. Porque ele estava lidando ainda com crianças, com pessoas que precisavam de provas. A mesma coisa aconteceu no Projeto Portal. Eles, por um período curto, eles fizeram muitos fenômenos, muitos contatos para as pessoas acreditarem. Foram até na rede de televisão, né, para que as pessoas vissem. E não adianta nada. Eu conheço muitas pessoas, eu mesmo, tive vários contatos, experiências, presenciei fenômenos e milagres, né, que são muito parecidos com o que foi vivenciado em outras épocas. E realmente isso é fato. As pessoas que ficam presas em fenômenos não estão querendo agir para realizar o trabalho verdadeiro de ação. Só querem ficar ali tendo experiências e contatos, preenchendo o próprio ego com essas coisas. Então, o objetivo deles fazerem contato conosco é que a gente faça contato com a humanidade e faça a diferença na vida das pessoas. Eles não vão aqui resolver os problemas nossos. Eles não estão aqui para isso. Eles estão aqui para que nós possamos intermediar esse trabalho. É diferente. Essa é a nossa missão, né? Essa é a nossa responsabilidade. A gente quer delegar para todo mundo, não vem aqui nos salvar, vem fazer aquilo que cabe a gente fazer, a gente não vai fazer. Ninguém vai fazer no nosso lugar. Eles, como você fala, né? São os irmãos mais velhos ali que estão orientando, que estão assim, ajudando, mostrando para a gente, olha, relembrando, essa é a missão de vocês, façam isso, né? Para que vocês tenham aí a recompensa de vocês, mas cabe a vocês fazer, não esperem esse milagre, essa salvação, o Salvador, né? E uma coisa que você falou também muito sobre Jesus, né? Você falou, quer dizer, Jesus mostrou tudo ali e mesmo assim teve gente que não quis aceitar. Então, é a mesma situação agora, quando as pessoas perguntam, por que não mostra? Porque as pessoas, na verdade, não querem saber disso, elas só querem ter algo para assistir, para uma distração, um espetáculo, né? Mas elas não querem esse compromisso real, né? Verdade, muitos não querem compromisso, não querem assumir uma responsabilidade nesse sentido. Apesar de muitos acreditarem e ficarem encantados, mas na hora que você... Eu dou um exemplo sempre assim, todos estão buscando, todos querem mudanças, todos querem evoluir, todos querem um salvador. Mas se o próprio Jesus Cristo aparecesse no seu quarto hoje
e chamasse você para realizar um compromisso, você iria? Você iria assumir uma responsabilidade, um trabalho? Se um ser extraterrestre pousasse hoje no seu quintal com uma nave, chamasse você para dar uma volta, você iria se dedicar para o resto da sua vida a esse compromisso com eles? Ou você ia falar, não, deixa eu voltar para a Matrix. Deixa eu viver minha vida confortavelmente, vendo minhas lives no YouTube, lendo meus livrinhos, fazendo minha meditação. Já basta a minha oração aqui, que eu estou garantido, né, para evoluir. Agora, não me chama para trabalhar, não. Estou fora. Isso é verdade. A maioria, como você falou, só quer o conforto, né? Só quer ouvir e vamos lá. Bom, por isso que é aquela história que faz muito sentido o versículo. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque, na verdade, eles não se deixam ser escolhidos. Eles não querem fazer essa escolha, né, para ter essa responsabilidade. Eu sei bem o que é isso. Eu sei bem o que é isso porque já estou há quase 4 anos colocando a cara na internet para falar coisas que estão ameaçando certos grupos e pessoas. Recebi ameaças, mas eu não tenho medo, não. Porque, na verdade, eu sei para quem eu estou trabalhando. Então, eu sei muito bem onde eu estou pisando e o que eu estou fazendo. Apesar de muitos tentarem, né, difamar, agredir, ameaçar, inclusive, né, eu dou apenas risada porque eu sei aonde eu estou colocando minhas fichas e o direcionamento que eu recebi, a execução desse trabalho, eu sei de onde vem. Então, é uma segurança total. As pessoas perguntam se eu tenho medo, né, de me expor. Não. Não, porque eu sigo direcionamentos, orientações diretas. Não estou fazendo algo porque eu quero fazer. E outra coisa, isso está acima de qualquer ambição. Essa entrega a um compromisso, essa execução de um trabalho em prol das pessoas que estão abertas para escutar, eu daria minha vida por esse trabalho, estou dando a minha vida por esse trabalho, porque eu sei aonde vamos chegar. E esse é o nosso objetivo, né? Independente das ameaças, do surto das pessoas na internet, tem vários canais aí surtando, né? Incomodadas comigo, com Dáquila, com Urandir, falando mal dele, falando mal de mim, e a gente não tá nem aí. Por quê? Enquanto a caravana passa, os cães latem. E nós vamos passando, né? E vamos realizando o melhor para todos aqueles que estão abertos a receber esses benefícios, esses conhecimentos. Perfeito. Bom, então a gente já está quase finalizando aqui a nossa live, que foi muito produtiva, né? Agradeço a todas as pessoas que estiveram aqui conosco, que compartilharam, deixaram seu like, fizeram perguntas, interagiram. Muito obrigada a todos. Quero agradecer imensamente ao Rafael por esse compartilhar, né? Por essa sempre aprendendo. Eu falo que sempre tenho que aprender. É uma coisa que eu sempre busco muito conhecimento. Eu gosto disso. Eu sou aquela incansável, né? Que não para de estudar. Então, assim, eu sempre tenho muita coisa para aprender. Como eu falei assim, eu devoro os seus vídeos, devoro todos os ensinamentos, assim, então é inesgotável isso. Então, eu sou muito grata pela essa oportunidade, né? Pela a Júlia, que fez essa intermediação, que realmente, né, fez essa ponte para que a gente pudesse ter esse compartilhar aqui. Agradeço você por realmente se dispor, né, a fazer esse trabalho, como você fala, dar a cara a tapa, enfrentar tudo isso, todas essas perseguições, essa coragem, né, essa ousadia, e realmente você não tem medo, você sabe que você tem um compromisso e você vai cumprir esse compromisso, a sua missão, independente do que as pessoas estão falando, que estão ali tentando, né, fazer paralisar você. Então, parabéns por isso, muito obrigada, né, como eu disse, por todo esse ensinamento, por tudo porque você imagina, se não fosse pessoas como você que fazem esse trabalho, quantas pessoas que têm acesso a você, que vêm, né, nos grupos, nas suas lives, no canal, não teriam acesso a esse conhecimento, não teriam. Então, você se dispôs a fazer esse trabalho, né? Está na sua missão, cumprindo isso. Você falou assim: eu estou aqui, eu vou fazer, vou ficar só, né, ali sentado, recebendo só para mim a live e buscando meu conhecimento nos meus livros, que podia ficar só no meu conforto. Mas você fala assim: não, eu vou meter a cara e vou fazer. Né? Então, muito obrigada por isso. Eu vou continuar, né? Como eu disse, já estou associada de Dáquila, já estou me programando para ir para as A6 em breve. Então, assim, eu só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigada. Obrigado, Débora. Eu agradeço pela oportunidade de a gente ter realizado essa live hoje. Agradeço a todos que estão presentes aqui também.
Então, foi muito especial esse momento de partilha, de troca de conhecimentos, experiências. Espero que vocês venham fazer parte desse movimento, agregar, somar forças, né, para essa grande mudança que está por vir. Que estejamos sempre em parceria entre nós e com os nossos amigos, sempre executando o caminho do bem. Muito obrigado, gente. Valeu mesmo. Até a próxima, né? Valeu Até a demais. próxima, né? Uma próxima live, vamos pensar aí no próximo tema. Se tiver uma outra oportunidade para a gente se encontrar, eu vou ficar muito feliz. Então, muito obrigada, gente, pela participação e pela presença de todos. Tenham uma boa noite. Tchau, gente.